Vamos contextualizar o enunciado. Uma empresa X, ela disponibilizou um aparelho celular a um empregado que viajou em missão de 30 dias corridos. O custo do minuto de cada ligação desse celular é de 15 centavos. E aí nós temos que considerar que a empresa estabeleceu um limite de R$ 200 e que após esse limite o empregado arcará com as despesas extras. Para finalizar, a banca afirma que nos 10 primeiros dias o tempo total de ligações do empregado foi de 15 horas. Então, nós temos uma conclusão e é aqui que nós temos que avaliar se o item está certo ou errado. Ele afirma que, sem pagar adicional, ele disporá de mais de 1/3 do limite estabelecido pela empresa. Então, além de não pagar adicional, ele está afirmando que o empregado ele vai dispor de mais de 1/3 do limite estabelecido pela empresa. Ou seja, aproximadamente 33,3%. Então vamos à resolução. Vamos iniciar organizando as informações. O custo de cada ligação em minutos é 15 centavos. Agora, o custo de cada ligação em horas nós não sabemos. O que nós sabemos é que uma hora tem 60 minutos. Então, nós vamos descobrir o custo em horas. Vamos utilizar, então, uma regra de 3. Então, nós sabemos que 1 minuto custa 15 centavos. E 60 minutos custa quantos reais? Então, essa é a nossa regra de 3. As duas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto maior o tempo, maior o custo dessa ligação. Então, podemos multiplicar cruzado normalmente. Então, 1 vezes x tem que ser igual a 60 vezes 0,15. 1 vezes x é x, 60 vezes 15 é igual a R$ 9,00. Muito bem, então descobrimos que 1 hora de ligação custa R$ 9,00. Agora, em 10 dias, foi utilizado 15 horas em ligações. Vamos fazer outra regra de 3. 1 hora custa R$ 9,00 e 15 horas custa quantos reais? Multiplicar cruzado normalmente. Vai ficar 1 vezes y é igual a 15 vezes 9. 1 vezes y é y e 15 vezes 9 vai dar 135. Ele gastou R$ 135 do limite. A pergunta que eu faço é: quanto de limite o empregado tem sem pagar adicional? Então, o valor disponível é o limite de R$ 200 menos o valor utilizado, que é 135. Esse valor disponível vai representar R$ 65. Agora, esse valor representa mais de 1/3 do limite estabelecido pela empresa? Então, primeiro eu vou mostrar o que significa 1/3. 1/3 é 1/3. Se você dividir 1 por 3, vai chegar numa dízima periódica 0,33333 e assim por diante. Em percentual, isso representa 33,3%, aproximadamente. Muito bem, agora eu quero saber se 65%, que foi o que sobrou, representa mais de 1/3 do limite estabelecido pela empresa. Então, vamos dividir 65 por 200. Não dá para dividir, colocamos um 0 e uma vírgula no quociente e um 0 no dividendo. 3 vezes 200 vai dar 600. 650 menos 600 sobra 50. Não dá para dividir, colocamos mais um 0 no resto. 2 vezes 200 vai dar 400. 500 menos 400 sobra 100. Não dá para dividir, colocamos mais um 0 no resto. 5 vezes 200 vai dar 1.000. 1.000 menos 1.000, 0. A nossa conta está finalizada. Então, a divisão de 65 por 200, ou
65/200 representa 0,325 milésimos. Em percentual, significa que nós temos 32,5%. Então, 32,5% não é maior do que 1/3 do limite estabelecido pela empresa. É menor do que 1/3. Então, podemos marcar com certeza que o item está errado. Muito obrigado e até a próxima resolução.